A história começa num hospital com nosso protagonista doente. Ele simplesmente amava jogar jogos, todos os tipos mobile, RPG, de tiro, ação, estratégia. Simplesmente ele cansado de todos os jogos. Nenhum jogo mais entendia. Todos eram entediantes ou fáceis demais. Até que ele simplesmente encontrou um jogo na Play chamado Dungeon Stone, um jogo simplesmente de RPG. Com várias classes e personagens, raças diferentes, um jogo de 2D. Ele simplesmente escolheu o Bárbaro para jogar. Ele achou que esse jogo ia ser como qualquer outro, mas quando ele menos viu, os minutos, horas, dias, semanas já tinha se passado, a noite já chegava, o dia passava rapidamente. O jogo era tão bom e legal, ele finalmente tinha achado um jogo bom de RPG, que era bom, mas tinha só um problema. Era muito difícil. O protagonista não entendia porque um jogo simples de RPG de 2D era tão difícil. Era no formato vertical, mas ele era focado, ele era determinado. Abria o jogo, jogava dia após dia, hora após hora, focado em zerar aquele jogo. Depois que ele saiu do hospital, ele continuou jogando aquele jogo. Depois que ele se formou, ele continuou jogando aquele jogo, sempre com a mesma classe, Bárbaro. Tinha tentado outras classes, Guerreiro, mas ele tomava Game Over. Uma outra raça, Elfo, Game Over. Demi humano, Game Over, não importava qual classe ele escolhia, ele sempre perdia. Mas até que finalmente ele tinha chegado na sala do boss. Lá estava ele na frente, portão do abismo. Ele começava a comemorar como se fosse uma criança animada. Pensava que todos aqueles dias no verão, outono, finalmente ia compensá-lo. Ele finalmente tinha zerado aquele jogo, mas até que ele simplesmente toma um susto. Simplesmente recebe uma mensagem: você realmente quer entrar no portão do abismo? Obviamente que ele aperta aqui, cara, que sim. Enquanto ele pensava o que teria, tesouros, guerras, desafios, uma recompensa inimaginável, ele se pensava quantas possibilidades, quantos, ele foi o primeiro a zerar. Até que simplesmente ele recebe notificação: você completou o tutorial. Até que o protagonista toma um susto. Como merda é essa? O tutorial? Tem 9 longos anos até que simplesmente a cena já muda pro computador, emitindo uma luz imensa, segundo nosso protagonista. Ele simplesmente não entende nada, começa a se preocupar e simplesmente fecha os olhos com aquela dor de cabeça. Até que simplesmente uma luz começando a transmissão, e simplesmente o protagonista começa a acordar, já tem um monte de Bárbaro em volta dele, gritando, aí sai, a cena já muda com uma tocha. O protagonista não entende nada onde é que ele tá, e simplesmente chamando pro Bárbaro, um cara gritando, a ação vai iniciar dos Bárbaros. Até que o protagonista pensa que os Bárbaros é um ser que tem uma força absurda. Pode ser, se essa for o tutorial do jogo. Isso quer dizer, até que ele começa a apertar suas mãos, não entendendo, falando que a sensação é muito real. Até que ele começa a analisar o seu corpo e ele começa a pensar: eu tô em Dungeon Stone. Terceiro filho de Vana, um passo à frente, escolha uma arma. Na hora ele pega uma arma, qual arma ele vai escolher? Ele pega um machado de 2 cabeças aqui, ele fala: isso aí, um machado de 2 cabeças. O protagonista pensa que essas 2 são família. Na hora vem a Bárbara que já pega uma espada, vem outro Bárbaro, pega uma lança aqui. Até que simplesmente fala que jogos que ele escolhe suas armas. Ele pensa que ele tá ali na cidade do jogo ali. Até que ele pensa que quando tava jogando o jogo Dungeon Stone, ele simplesmente jogou com a raça do Bárbaro. E ele tá agora no corpo do Bárbaro. E ele fica simplesmente confuso quando ele tava no portão do abismo. Não pode ser, eu tava jogando o jogo até agora na minha casa. Então onde eu vim parar? O que tá acontecendo? Enquanto o protagonista pensava que esse cara também veio parar dentro do jogo, então isso quer dizer que não foi só ele que veio pro jogo. Quem foi que abriu a boca? Quem de vocês 2 foram? Me diz agora mesmo. E você? Não sei. Então me diz, foi você? Mas oi, eu só queria saber, isso aqui é de onde estou? Não foi você. Até que simplesmente uma lepacia fala. Capitado na hora do protagonista pensa que ele demonstra alguma emoção, ele também vai de arrasta pra cima, jogar no Vasco. A hora o Bárbaro ali gigante já tá ali de frente do protagonista, mas que porra é essa aqui, meu mano? Até que simplesmente ele já aponta aqui, já vira as costas, volta pra iniciar e voltar a iniciação dos Bárbaros. O protagonista fica pensando em informação. Pessoas como eu que
inventaram no jogo são espírito do mal. Informação 2, se alguém descobrir você é uma pessoa morta. Informação 3, poderia ser a minha cabeça rolando no chão. O Pablo gigante já tá lá chamando o próximo. Até que cena já muda aqui pro protagonista. Pensa que jogo maldito. Até que já muda pro outro Pablo vindo. Ele já fala próximo. Enquanto os Pablos vão vindo, ele vai chamando tudo. Mas o protagonista já pensa que tem um problema. Ele não sabe o seu nome. Então como é que ele vai sentar? Na hora ele pensa que só tem uma única chance, enquanto o cara tá lá próximo. O protagonista pensa que depois de 2 segundos, se ninguém for para a frente, quer dizer que esse é seu nome. Ele pensa que ainda é muito arriscado, então ele vai ter que arriscar. E que se passa 2 segundos e ele pensa que então é eu. Barba do gigante ali já chama, ele manda, escolhe uma arma. Na hora o protagonista já pensa que essa aqui agora é a segunda escolha mais importante. Vá! Aí o Potter já sorri assim, já aperta o punho dizendo que não. Ele pensa que existe diversas armas, espadas, massas, escudos, lanças, mas ele pensa que a melhor opção é até que o Barba gigante fica olhando pro protagonista e ele fala que era um escudo. Exatamente, já que ele pensa que sim, a melhor opção é o escudo. Sincronização completa. E quando a cena já muda ali pro PC do protagonista rodando, renderizando todo o jogo ali. A cena já muda pros status do protagonista, quem quiser ler ali. A Potter já pensa que quando ele usava as espadas ele era derrotado com um golpe, aí ele já fica putaço, como esse bicho é muito forte, ele já usou todo tipo de arma massa, marcha de 2 cabeças, mas não importava qual arma ele usava, ele sempre era derrotado. Mas até que um dia ele simplesmente decidiu escolher o escudo. Exatamente, ele percebeu que o escudo era a melhor opção, já que o escudo podia defender e ainda por cima ele podia atacar os inimigos. Primeira vez de todos esses tempos de jogo que ele percebeu que o escudo era apelão. Quando a cena muda para um portão gigante na aberta, onde os bárbaros começam a olhar e o protagonista pensa que agora eles vão para dungeon, o labirinto, primeiro andar. Enquanto simplesmente todos começavam a olhar aquele bárbaro gigante, ele mandava jovens guerreiros bárbaros, vão! Quando todos eles saem correndo com desespero, o protagonista também correndo aqui tentando acompanhar os outros bárbaros. No começo, corremos todos juntos. A cena já muda aqui pra cidade aqui, até que a cena já muda pra um bárbaro aqui falando, eu me perdi. Aos outros bárbaros já fica, como assim? A cena já muda pra menina bárbara, eu cuido disso. Agora eu vou guiar nós, vamos, todo mundo me segue aí. Até que o protagonista pensa que os bárbaros tem um baixo que mais uma força absurda, até que simplesmente eu me perdi. Aí até os bárbaros já ficam todo puto, as ideias, como eles vão chegar no labirinto, a menina já fica toda ali tristezinha, entendendo? Até que o protagonista fica pensando, pô, senão não chega no labirinto, não tem casa. Até que ele bate ali no nome da nossa papazinha e fala, eu sei como chegar no labirinto. Até que ela já pega guitarra, pode falar, guitarra não. Até que elas perguntam como é que ele sabe chegar no labirinto. Até que ele fala, olha só, é só seguir aquele grupo ali. Eles também estão indo pro labirinto, que você siga eles. A gente chega lá, ela fala, interessante. Até que simplesmente ela fala porque encontrou o Carmen toda feliz e tal. A cena já arma pra escuro. A cena já arma o portal da dungeon. Ele não pode estar na dungeon. Ele é apenas um simples garoto que ficou doente na maioria da vida. Ele pensa que só tem 2 opções para ir. Primeira opção, subir a dungeon, conseguir várias riquezas inimagináveis, derrotando, lutando, massacrando os bons. Segunda opção, conseguir um trabalho por aí. Mas ele pensa que ele é um bárbaro que só usa força, então como é que iria um trabalho? Então só resta uma única opção, encarar o portal da Dungeon Stone. Enquanto nosso protagonista estava lá parado, querendo se mexer, estava dungeon, mas os pés estavam tremendo, ele não conseguia se mover. É como se algo estivesse pedindo, até que simplesmente uma mão aparece ali no ombro dele. Até que era a Bárbara que ele tinha ajudado mais cedo, falando que se ele quiser, os dois poderiam entrar. Até que a cena já muda ali pro portal da dungeon, diminuindo, o cara falando, bora entrar. Até que os dois começam a encarar. Na hora ela fala pra eles ir agora, senão eles não vão conseguir entrar a tempo. Até que o protagonista pensa que tem que ir. Ela só falando que veja ele do outro
lado. E o protagonista já toma um susto, mas na hora como é que ela perguntou como ela faz pra ser inteligente. Mas aí o protagonista pensa, minha amiga, só se você reencarnar. Ele pensa que não pode falar, não pode ser você, ele manda simplesmente ela ler, estudar. E ela gateia, assim enquanto ele fica pensando que não tem tempo, ele vai ter que entrar na dungeon e sobreviver. E simplesmente ela fala, não, é óbvio, eles vão sobreviver, porque eles são bárbaros. Enquanto o protagonista fica olhando, pensando que tem que estar no portal, caso contrário, ele já morrer de fome. Então simplesmente ela fala, boa sorte aí, Bilhão. E eles começam a pegar o escudo, começam a se preparar, começam a correr em direção ao portal. Enquanto ele começa a rir, meu senhor, ele começa a chegar no portal, o portal já tá fechando, o cara falando, bora, a última chance de estar no portal. Na hora ele pula com tudo, começa a sorrir finalmente, até que simplesmente se namora. Você entrou no primeiro andar da cova de que o protagonista não entende nada porque tá tudo escuro, meu amigo. Ele não entende aonde ele tá, ele se pergunta ali porque devia ter uns cristais pra iluminar o caminho. É que ele pensa que simplesmente com aquele corpo de um bárbaro, todo o seu conhecimento do jogo, ele pode se tornar e talvez conseguir sobreviver a isso. Enquanto ele pensa que os bárbaros têm uma vantagem, começa com uma arma, ele pensa que tá diferente porque o jogo é 2D e ali tá realista. Então ele fica pensando que ali é um labirinto de goblins. Então simplesmente é um labirinto que vai ter goblins. Ele pensa que tem que sobreviver, mas tá tudo escuro. Ele começa a analisar o caminho, se questionar onde tá. Ele pensa que no jogo não é tão assim, como o jogo é 2D, não tava pra ver nada, mas ele é tão realista que simplesmente ele começa a andar, a caminhar pra ver se acha alguma coisa. Enquanto ele vai andando, simplesmente ele percebe que tem alguma coisa ali da hora daquela encarada. Simplesmente o maluco pisou numa armadilha. Simplesmente o protagonista ficava putaço, já gritando de dor, mas ele pensa que não pode gritar. Quando ele cai no chão, bate o escudo até que na escuridão tem alguma coisa ali observando. Quando o protagonista pensa que aqueles golpes parecem cheios de armadilha, estão apenas esperando para atacá-lo. Ele pensa que esses golpes malditos são golpes covardes que só atacam na covardia. Quando o protagonista entra de armadilha, gritando de dor, é que simplesmente ele consegue tirar, mas simplesmente tem um problema, ele não tá conseguindo dar direito. Quando ele simplesmente grita montando aquele golpe, parece ser aquele covarde. O protagonista pensa que simplesmente aquele golpe não vai lhe atacar, mas ele pensa que tem que fazer uma estratégia, já que ele tá perdendo muito sangue. O protagonista dá um passo, o golpe também dá um passo. Quando o protagonista olha, ele pensa que aquele golpe só vai lhe atacar quando ele estiver vacilando. Ele pensa que tem que fazer uma estratégia rapidamente, ele pensa que tem que uma opção, que ele dá mais um passo até que o golpe começa a acompanhar ele. O protagonista pensa que aquele golpe não vai resistir, ele pensa que aquele golpe simplesmente não gosta, se não toma aquele golpe, ele pensa simplesmente pode matar, até que pode simplesmente já começa a cair de joelho, até que ele simplesmente já cai no chão, ele pensa que vai se fingir de morto. Aí o golpe vai poder. O protagonista já pensa que a sua presa caiu como você queria, apenas esperando para aquele golpe, não sabe mais quando o golpe simplesmente observava o pode cair, mas o golpe simplesmente não estava satisfeito, ele simplesmente arremessa uma pessoa para conferir. O protagonista já pensa que aquele golpe é um filho da p, mas até que simplesmente já muda pro golpe finalmente chegando perto, até que assim já muda pro nosso protagonista que ficou tudo vermelho. Na hora ele já levou com tudo pra dar uma bica. Começa a avançar pra dar um soco no nosso golpe, até que o golpe sumiu daquela esquiva para trás, até que o golpe sumiu já fica lambeiro que os só que o pata já fica suando fio aqui. O protagonista tá tão putaço que ele vai simplesmente dar uma pisada no golpe, assim já muito que colha vermelho dando uma pisa, até que simplesmente ele já dá aquela acertada no golpe, até que ele começa a mandar uma sequência de soco com um ódio. O golpe já fez dá-lhe um soco, dá-lhe outro soco, dá-lhe soco, até que o menino tá enlouquecendo, que dando um soco, vai desintegrar o golpe, até que simplesmente o golpe já tá todo esmagado, maçalhado. Eu acho, eu tenho uma leve impressão que o golpe já deve ter ido de arrasto. Eu acho, só acho. Enquanto o protagonista já tá aqui dando mais soco, sangue espirrando, ketchup. É que a cena já muda que pro golpe se tem um bolso, derrotou um golpe mais um de XP. Quando já sai aquela fumaça do protagonista, já pensa que quando o golpe morre, ele simplesmente já dopa simplesmente um cristal. Já baixa pra pegar o cristal aqui com a mão toda sangrenta. O protagonista pensa que Dungeon Stone tem um sistema da Dungeon e de troca, sendo que um pão custa um cristal. Ele começa simplesmente a sorrir, já que ele simplesmente pensa que falta muito para conseguir. Então ele simplesmente começa a andar. Ele explica que existem diversos monstros. O golpe é simplesmente um dos mais fracos. E teve todos os trabalhos. Simplesmente existem diversas raças, culturas.
não possuindo habilidades técnicas únicas, enquanto ele simplesmente continua levantando, andando, continua caminhando, caindo, e simplesmente se aparece. A hemorragia continua. O protagonista simplesmente já cai no chão, começa a rastejar, pensando que tá perdendo muito sangue. Ele já pensa, ele começa a andar com as mãos, começa a rastejar, enquanto simplesmente o sangue ainda continua, até que a hemorragia continua perdendo o HP, a perna toda tá fudida. Que o protagonista pensa, eu não quero morrer, mas que toca, ele pensa que tá perdendo sangue, ele já lembra que aconteceu com outro bárbaro ali. Ele não se lembra, isso aí foi simplesmente de avasta, foi jogar no Vasco, quando parece uma bilhão de janelas, esse tempo você perdendo hemorragia. A vitalidade do personagem está em 5%. Se o personagem for tratado rapidamente, ele poderá falecer. Quando o protagonista começa a rastejar, focado, menino, e terminar dizendo que quer viver, ele vai viver. Ele já olha uma luz no fim do túnel, pensando que vai conseguir. Já tá cansado, até que esse maluco já começa a alucinar vendo sua visão. Ele falando, por que ele quer viver? Por que você persiste tanto assim, imbecil? Sou inteligente, o que posso fazer se não é não? Opções, além de continuar, enquanto simplesmente a cena de amor do protagonista falando, você vai morrer, enquanto ele simplesmente começa a rastejar. O protagonista já tá quase desmaiando de dor, até que ele simplesmente encontra um grupo aqui de final, essa manda pra esse cara aqui todo perdido, até que a gente já anda por cima, parece um monte de sistema vitalidade do personagem tá em menos 4%. Isso é desbloqueada, tá diminui para menos 2%, recompensa sanidade aumenta permanentemente 1 ponto. A cena já muda pro protagonista, até que essa já muda aqui pro grupo aqui dizer, simplesmente o chefe ali já baixa ali pra ver o que é que tá acontecendo. O bota já tá gritando de medido, na hora o cara fala que merda é essa aqui, até que ele já acertou, diz, dá uma poção que tipo pra recuperar a perna, até que ela responde não, desmanda, até que o cara fala que já sabe que ela vai falar isso, e simplesmente manda outro carinha jogar uma poção logo, até que o cara toma, ele joga uma poção, o maluco já pega a poção, já simplesmente abre a poção, mandou o pote pra já que aquilo ali vai doer, até que ele já joga na perna do protagonista, já sai aquele vermelho, um líquido vermelho, só apenas se recuperar rapidamente. Olha o maluco que já grita de dor, já sai pra cara, tá doendo pra o cara tá ali do último, até que a perna do protagonista tá novinho, olha. Pode já se levando falando, eu agradeço, eu bilhão agradeço por seus cuidados, enquanto simplesmente o cara já pergunta pra ele ali, simplesmente da onde é que ele vê, tá, olha o protagonista responde que ele tava lá longe ali perto dos não que tá ligado, então tipo, se rasteja já pintando mais de golpado nele, ele pensa que isso é um feito que acontece cada 100 anos. Na hora pode todo mundo dizendo, caralho, mano, isso é realmente tão raro. Na hora todo mundo fala como um bárbaro, isso teve tanta sorte assim. Os trouxas já saem pra seguir ali na hora, cadê? Você não voltar longe, falando que agora vocês vão conseguir passar pelo próximo segundo andar que eu tô por dentro, porque desistir tanto tempo em mim, um simples bárbaro, tempo é dinheiro. Até que simplesmente o grupo já sai seguindo ali o rastro do sangue pra chegar num portal onde o protagonista pensa que ele nunca mais quer passar por essa situação humilhante. O grupo já tá aqui andando, seguindo o rastro do sangue do protagonista, quando os caras falam que ele vai idiota, quase morreu por uma simples hemorragia de igual, o cara fala realmente um cara idiota, que eu tava aceitado, diz aqui, fala porque eles gastaram uma poção, que idiota, o cara vai falar com ele, mas na hora a mina vermelha já bate ali falando que eles gastaram uma poção, que ele bárbaro idiota, o cara realmente fala que realmente teve que abrir mão de uma poção, mas pelo menos agora ele sabe o portal do segundo andar, e com o rastro de sangue ainda contínuo, eles falam que aquele bárbaro andou pra caramba, ele não é tão idiota assim não, o cara fala que o sangue de rastro contínuo, e olha só o portal, já chega no portal ali para ir para segundo andar. A informação daquele bárbaro ali idiota foi útil, até que o cara realmente começa a caminhar, simplesmente já chega ali, bate a mão, simplesmente já acende uma luz ali para ir pro segundo andar. Na todo o local já corre uma explosão de luz, simplesmente o cara realmente fala, isso aqui vai nos levar pro segundo andar. Até que a menina fala ali que o rastro de sangue continua, todo mundo já olha confuso, a menina olha uma mago aqui, já começa com jogar uma bola de fogo, já toma ele arremessa, ilumina todo o caminho, rastro de sangue ainda continua, até que ela vai, já começa a dispensar, o sangue continua, na hora o cara já toma um susto no quanto aquilo lá deve anda, na hora o cara fala, por que eles não vão dar aquela analisada, até que eles falam que talvez aquele bárbaro não seja um tiro, até que todo mundo já toma um susto, molecada. Lembra que quando a gente se botou aquele bárbaro tava caindo no chão, ele simplesmente tava querendo dar alguma coisa pra nós, era simplesmente a joia que ele tinha topado do golpe.
No caso, ele sabia que aquela troca era a sua única chance de sobreviver. No final das contas, ele segura como se tudo aquilo dependesse da sua vida. Até que a cena já manda aqui pro Pablo aqui, já gritando, dando um pau lá da área, simplesmente arremessando no chão. Já tá ali pocando outro golpe, até que já manda, você já matou mais um golpe, parabéns. Parece 1, 2, 3, 4, 1 trilhão de janela, você matou o golpe, parabéns. Tá bugando os golpes na mão, só farmando. Já tá ali amassando mais um golpe, que ele já tá cansado, ele começa a olhar outra armadilha, aqueles golpes idiotas, só sai pra atacar golpes inúteis, para a armadilha, pura despesa, tacando covardemente, mas na hora já defende ali o golpe. Olha seriamente, simplesmente fala que aqueles malditos são só um problema. Quando ele tava se rastejando sua sacola de pão, furo, os pão que ele tinha ganhado, simplesmente os pão foi tudo, e toda a sua comida já tinha acabado, mano, tava morto de fome, comendo o último pão. Ele já senta ali pra comer o pão, já arremessa para ele, que engole o pão seco assim mesmo, mano, tá comendo o pão pensando que tá dando, mas ele pensa que é dando de luz, então tem um sistema onde tem água simplesmente localizada, mas quando está até já lembra todo o colete de que faz o pão, já tem que está já, ele já fala que no final de tudo só tem um problema, ele já começa a se levanta e pensa que precisa um parceiro de noite. Olha o protagonista já vai chegando perto ali do cara, e na hora o cara já começou a perceber até que chega no protagonista, já pensa que tem um problema aí, ele simplesmente não fala com ninguém, até que o cara já levanta, já começa a ir embora. Enquanto o protagonista já pensa que já tem 26, 28, 41, 42, 46, até que ele pensa que já tem 45 cristais, e se o Pota tem 45 cristais, isso quer dizer que ele já maceta 45 golpes na mão. Até que o nosso golpe já chega ali nos dois caras, até que os caras já falam que não fez nada, por favor, nego, deixa eles ir embora, até que os caras já começam a ir embora, pra falar, calma aí, chega aí meu mano, até que o Pota pensa que já tentou chegar em várias pessoas, mas ninguém fica com ele, já que ele tá fedendo pra caralho, já que não matou tanto golpe, que tem tanto sangue ali, tá fedendo, já fica com raiva, já que não tá putaço das ideias. O Pota já tá de triste aqui na chuminga, até que esse já chega esse. Eu sou Renzo, fiquei sabendo que você precisa de companheiro de noite. Eu estaria um prazer ser seu companheiro. Enquanto o Potaga ficar puto quem é, agora até que o cara já fala ali que se ele quiser, vocês podem colaborar. Já toma um susto, como assim tem alguém, até que o cara já estica a mão pra se apresentar. O Potaga já estica a mão dele, se apresenta. Até que os dois apertam a mão, cara, os armas, quisida, o cara ficou a cor da quisida, meu mano. O puta quando já fechar a cara, pensando que eu tô pisando pra telha, arrumar outra pessoa, ele vai ter que ficar com esse Renzo aqui, tá que o Renzo fala pra ele ir logo, porque parece que o Pota já tá cansado. Enquanto já tá sendo pro Pota tá falando que isso foi tempo pra caramba, o cara já pega o relógio, ele falando que isso aqui, ó, relógio, até que o Pota já pega isso aqui, eu sei o que é isso, me dá, eu entendo que isso aqui é um relógio, na hora o cara vai dormir ali, o Pota já tô marcando nas horas, ele pensa que tá com sono, mas vai marcar ali 1 hora pro cara dormir esperando aquele relógio, então o tempo vai. Até que o tempo vai passando, simplesmente já muda pro cara aqui, o Renzo acordando, até que ele já tá ali acordando, falando que foi mal, ele dormiu um pouco demais, pode falar tudo bem, agora simplesmente o Pota fala que é a vez dele dormir inteira no relógio, falando que agora você pode confiar em, até que o Renzo fala, vai lá amigão, vai lá, agora é sua vez, pode dormir, eu marco nada, o Pota já deitar ali, vai com o sono, falando que vai dormir, isso aí. Agora ele pensa que não pode confiar nesse tal de Renzo, já que simplesmente ele fala que finge que vai dormir, enquanto o cara já tá ali marcando o tempo todo, o Pota fala que vai virar as costas assim, o cara pode atacar mais fácil, até que simplesmente o tempo já passa mal, o Pota já tá levantando, que desgraça, esse cara não fez nada quando eu tava dormindo, Renzo já tá lá dormindo como se fosse um bebê, bem Maria, do cara tá dormindo como se fosse nunca dormindo, o Pota pensa que esse miserável tá dormindo como um bebê, até que ele pensa que talvez ele podia dormir, confiar nesse cara, já que tá sem dormir há muito tempo. Ele pensa que na próxima vez, quando for sua vez, ele vai dormir. O cara já levanta, o Pota já tá igual um zumbi. O cara fala pra Pota quando dormiu um pouco, e o Pota já tá babando aqui. Ele já limpa essa baba dele. Ele já fala, pô, carinha, Renzo, você pode continuar dormindo que eu vou viajar mais um pouco. Na hora, Renzo fala que insiste, dormam um pouquinho. Na hora, pô, tá já olha assim, aqui. Esse cara é suspeito. Primeiro, ele tem uma imagem limpa. Segundo, ele foi gentil até demais. E o Pota já pensa que não existe nenhum humano assim, falando que aquele cara era definitivamente um suspeito. O protagonista já deita aqui fingindo que vai dormir, até que ele já acorda vendo que ele regala, até que ele tava Renzo simplesmente já tava rindo com uma massa gigante, se preparando pra dar no protagonista, parceiro. O maluco é sinistro. Na hora o
bagulho, já toma aquele susto. E já chegou no fim nosso bárbaro biônico inteligente meio de que esse aqui tá porra, mão aí que se tivesse muito comentário tava continuação parte 2. Um abraço pra todos, um beijo no coração, dá aquele like, curte, comenta, compartilha e assiste. Até o próximo domingo, quem não deixa o like vou comer o butico, fui!